Olá, queridos. Graça e paz seja sobre a tua vida nessa tarde. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está em Isaías, no capítulo 54 e no versículo 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra a sua vida não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Essa palavra é uma palavra muito especial porque ela fala sobre um membro muito pequenininho das nossas vidas, mas que ao mesmo tempo é um membro muito poderoso. É um membro, é uma ferramenta que nós temos que saber usar ela com muita sabedoria, porque ela tanto serve para abençoar como para amaldiçoar. Ela tanto serve para bem dizer como para mal dizer. Ela é uma ferramenta que, se não for usada corretamente, ela pode destruir muitas vidas. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não têm mais freio nas línguas. Não conseguem segurar mais aquilo que elas querem falar, aquilo que elas devem falar. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina a colocar um freio na nossa língua. É fácil? Não, não é fácil. Nós conseguimos fazer isso de um dia para o outro? Não, nós não conseguimos fazer isso de um dia para o outro. Eu sei porque eu sou mulher. E principalmente as mulheres têm mais dificuldade quando se trata de segurar a língua, seja ela em que circunstância for. Mas o Senhor Jesus quer nos ensinar a ter sabedoria no falar. Porque a nossa língua, ela foi nos dada como instrumento de bênção. Foi nos dada como instrumento de paz, não de guerra. Ela foi nos dada para edificar e não para destruir. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você está usando a sua língua para abençoar ou para amaldiçoar? Você está usando a sua língua para benzer ou para maldizer? Você está fazendo uso desse instrumento que Deus deu a você para abençoar vidas ou para destruir vidas? Porque muitas vidas podem ser destruídas por uma simples palavra ou por uma simples mentira. E infelizmente muitas pessoas têm usado a sua língua para mentira, para fazer com que o outro caia, para fazer com que o outro se separe da presença do Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que Deus não as sonda, que Deus não as vê. Mas eu falei numa outra mensagem e eu vou repetir para você: não há lugar na face da terra onde nós podemos nos esconder do Senhor. Talvez você tenha reunido as suas amigas, os seus amigos, e dentro das rodinhas, dentro das conversas, talvez o alvo não seja uma palavra boa de edificação, mas talvez o seu alvo seja a vida das pessoas. E a vida das pessoas, o íntimo das pessoas, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que elas deixam de fazer ou fazem, não cabe a nós. O que cabe a nós é nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Porque quando nós abrimos a nossa boca para falar contra a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, nós estamos automaticamente nos destruindo, nos autodestruindo. Estamos colocando a nossa comunhão com Deus em risco, estamos colocando a vida das outras pessoas
em risco. E Deus, Ele quer que nós sejamos sábios quando abrimos os nossos lábios para falar de outras pessoas. Principalmente para fazer julgamentos sobre as outras pessoas. Porque a vida das outras pessoas, a comunhão das outras pessoas, não cabe a nós. Nós não conhecemos como é o particular de cada pessoa com Deus. Nós não sabemos o que se passa dentro da vida, da casa das pessoas, o que elas sentem, o que elas fazem, como elas agem. Então nós temos que ter sabedoria para não fazer ou falar aquilo que não se deve. E Deus, nessa manhã, Ele quer te ensinar como agir diante dessa circunstância tão difícil, que é abrir a sua boca com sabedoria. E aqui em Provérbios, no capítulo 13, aliás, no capítulo 12 e no verso 13, diz assim, que aquele que abre a sua boca com sabedoria edifica, mas aquele que abre com falta de sabedoria destrói. Então, nós temos que ter essa sabedoria no nosso falar. E para terminar essa mensagem, eu quero falar um pouquinho com você sobre aquelas duas pessoas que congregavam na igreja de Pedro antigamente. Eles tinham uma propriedade e naquela época as pessoas elas tinham que vender as suas propriedades e levar até o pastor ou o bispo ou o obreiro da sua igreja e repartir com as outras pessoas. E esse casal, Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade, mas eles não quiseram contar o valor total da venda da sua propriedade. Eles queriam dar menos do que aquilo que realmente eles tinham ganhado sobre a venda da propriedade. E eles então combinaram entre si para enganar, para mentir sobre o total da venda. E quando eles chegaram diante do apóstolo, eles caíram duros, mortos, porque a mentira não pode habitar nos lábios dos servos do Senhor. Uma pessoa que serve a Deus, que ama a Deus, que tem temor do Senhor, ela não vai mentir contra o seu próximo. Ela vai enfrentar qualquer circunstância da sua vida, mas ela vai falar a verdade. Ela não vai omitir a verdade. Porque aqueles que omitem a verdade não prosperam. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 28:13, que aquele que encobre a sua transgressão não prosperará. Deus não abençoa aqueles que encobrem as suas transgressões, mas Deus é a favor dos retos, dos sinceros, daqueles que falam com verdade, ou a verdade. E eu digo uma coisa para você nessa manhã. A mentira, ela pode ir até um certo ponto. Mas a mentira nunca vai superar a verdade. Nunca. Nós podemos mentir, nós podemos omitir a verdade. Nós podemos convencer as pessoas. Nós podemos usar as máscaras que queremos usar. Mas lá na frente nós não vamos conseguir sustentar para sempre uma mentira. Eu não vi até agora nenhuma mentira na face dessa terra não ser descoberta. A palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado e nenhum oculto que não venha a ser conhecido. Eu também já disse isso e vou repetir. Há tempo para todas as coisas na face da terra. Há um tempo que você pode mentir. Mas há um tempo em que o Senhor vai tirar a verdade lá do fundo e vai colocar sobre a mentira.
porque a verdade, ela vai permanecer sempre. Como? Como a verdade vai superar a mentira? Eu não sei. Mas eu digo uma coisa para você: não minta, não omita, não esconda. Se você errou, confesse o teu erro, confesse o teu pecado. Se você mentiu, diga que você mentiu. Tenha humildade de falar que você mentiu, que você errou, e Deus te honrará. A palavra do Senhor diz que aquele que a si mesmo se humilhar, o Senhor o exaltará. Se nós nos humilhamos, se nós confessamos os nossos erros, o Senhor nos exalta. Mas se nós nos omitimos, o Senhor nos abate. Não há quem possa se esconder dos olhos do Senhor. Muitas vezes as pessoas mentem, mentem e mentem. E muitos são convencidos pela mentira. Mas quando a máscara cai, ela cai de uma vez só. E aí é onde nós ficamos envergonhados diante das pessoas. É onde nós não temos mais cara para enfrentar ninguém. Por isso eu digo para você, antes que seja tarde na tua vida, antes que você não tenha mais chance, antes que você não consiga mais que as pessoas confiem em você, diga a verdade. Fale a verdade. Porque quando nós mentimos, nós fazemos com que as pessoas deixem de confiar em nós. Se as pessoas aqui da terra deixam de confiar em nós, quanto mais o nosso Pai Celestial, que vela pela sua palavra, que ama a verdade, que ama a justiça. Deus não se deixa enganar. A Deus ninguém engana. A palavra do Senhor também diz, lá no Salmo 1, aquele que usa de engano não prevalecerá dentro do meu santuário, dentro da minha casa. Porque o Senhor é Deus de justiça, o Senhor é Deus de fidelidade, o Senhor é Deus que ama a pureza de coração. Então seja puro de coração. Ame as pessoas que estão à sua volta. Não julgue as pessoas por aquilo que você acha ou que você pensa. Não. Ore, peça ao Senhor para que revele a você a verdade, para que você possa confiar nas pessoas, para que você possa amar as pessoas como elas são, independente dos seus defeitos. Porque eu já disse, e vou repetir de novo, ninguém é perfeito. Nós temos que amar as pessoas como elas são, com os seus defeitos e com as suas qualidades. Então, eu termino essa palavra dizendo para você, guarde a sua língua do mal, que a sua língua seja para abençoar pessoas e não para amaldiçoar pessoas. E eu termino dizendo para você que muitos não vão herdar o céu por causa desse membro tão pequenininho que é a nossa língua. Muitos estão pensando estar caminhando em direção ao céu, mas estão caminhando em direção ao inferno. Estão caminhando o caminho contrário sem saber, sem perceber. Porque usa mais a sua língua para o mal do que para o bem. E Deus não está olhando a nossa aparência. Deus não está olhando a nossa condição financeira, a nossa condição social, aquilo que vestimos, aquilo que não. Deus está olhando a nossa sinceridade, a sinceridade do nosso coração, o amor que nós temos pelas pessoas, aquilo que sai dos nossos lábios em relação ao nosso irmão, à nossa irmã, ao nosso amigo. É isso que Deus está olhando. Então eu peço a você que, se você tem errado nessa área, que confesse teu erro ao Senhor. E que peça ao Senhor, como
pediu o salmista Davi que coloque um freio, uma porta, uma cerca na porta dos nossos lábios, para que possamos ter lábios abençoados, para somente abençoar e alegrar vidas e não destruir vidas. Fique com essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Amém.